Os impactos da pandemia do novo coronavírus aceleraram processos de transformações na sociedade. Novas realidades programadas para amanhã estão se tornando o novo normal de hoje. A advocacia está no centro de algumas dessas novidades. O ambiente digital e os processos virtuais ganharam um impulso nos últimos meses, uma tendência que virou realidade. Sempre alinhada com as demandas da advocacia, a OAB-RS promoveu no mês de junho a live Prerrogativas Virtuais. No programa de hoje, vamos falar sobre o debate que contou com 7 ilustres participantes, que trocaram ideias e responderam questionamentos do público sobre o impacto dessas mudanças nas prerrogativas da advocacia. Confira mais um episódio do OABcast, o primeiro podcast da OAB no Brasil. Anfitrião do evento, o presidente da OAB-RS, Ricardo Breyer, abriu o debate falando sobre a importância da permanente defesa das prerrogativas da advocacia, seja de forma presencial ou virtual. Proporcionando um debate importante que afeta hoje a toda a advocacia nacional, que é o tema das prerrogativas na seara virtual. Se antes, num primeiro momento, nós defendíamos as prerrogativas e defendemos presencialmente, acompanhando presencialmente o colega advogado que no exercício do seu mandato tem a sua forma violada e não podendo exercer o seu trabalho. Nos dias atuais, em virtude da pandemia que se instalou no mundo, nós temos hoje a necessidade de fazer esse trabalho extensivo das prerrogativas na seara de natureza virtual também. Para isso, é importante o debate, o amadurecimento. Algo novo nos pega de surpresa, algo novo nos coloca, nós dirigentes de ordem, numa responsabilidade redobrada neste cenário que Edgar Morin já dizia para todos nós e nos ensina, de incertezas, que nós não sabemos os rumos que se tomam, que nós vamos tateando muitas vezes pelo improviso, pela forma imprecisa de ações, e nesse momento a construção da responsabilidade institucional da OAB, mais do que nunca se faz necessário um debate aprofundado, amadurecido, do enfrentamento das dificuldades que vêm através das prerrogativas virtuais que nascem esse debate em virtude da pandemia que estamos vivendo e das resoluções que o Brasil afora, capitaneado pelo CNJ, tem dado a orientação para que a gente possa, de alguma forma, fazer audiências virtuais, ouvidas de testemunhas, temas de mandato de buscas, questões criminais, enfim, que envolvam várias resoluções em cada lugar diferente e que nós não temos ainda uma padronização que faz uma grande confusão e que, acima de tudo, coloca em risco o trabalho da advocacia. Por isso eu quero, primeiramente, agradecer ao convite da Seccional do Rio Grande do Sul, a estes homens e mulheres de ordem que se dedicam diuturnamente, incansavelmente, na representação da advocacia e que já tiveram larga experiência na sua vida institucional à frente de temas de prerrogativas severos no tocante ao seu reestabelecimento. Na sequência do evento, ocorreu o lançamento da cartilha Atos Judiciais Eletrônicos e Prerrogativas da Advocacia, que é um guia atualizado para que advogados e advogadas se mantenham atentos e conscientes sobre seus direitos na defesa de seus clientes. A presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da Advocacia da OAB, Karina Contieiro, falou sobre a atuação da Ordem e da CEDAP Gaúcha, além de apresentar a cartilha. Nós vamos falar hoje da questão mais tênue dos advogados, que é as prerrogativas. Não a troco de nada, a OAB vem lutando e vem se destacando, inclusive, na questão midiática, brigando por prerrogativas. A cidadania urge por uma posição nossa, por uma posição dos defensores da advocacia,
porque nós falamos em nome da sociedade. Então, a partir do momento que a advocacia é calada, a sociedade é calada. Como representantes dessa cidadania que nos foi imputada quando fizemos o nosso juramento lá para pegar a nossa credencial, nós temos a obrigação de defender os direitos fundamentais que estão sendo, bem ou mal, atropelados por conta de política, de saúde, economia. Sempre tem algum viés que justifique a retirada das nossas prerrogativas. Embora tenhamos a nossa legislação, que inclusive tornou crime a violação de prerrogativas, nós estamos com um evento pandemia tendo que lidar com situações inimagináveis para o nosso exercício profissional. A OAB do Rio Grande do Sul, pensando nisso, resolveu, de certa forma, relembrar as nossas prerrogativas através da cartilha e inovar apresentando a parte virtual da cartilha. Claro que nós tivemos uma dificuldade imensa por conta que a regularização dos nossos direitos, do nosso exercício profissional da forma virtual está restrita à legislação, que é o nosso estatuto, e ao Código de Processo Civil, e um monte de resoluções que variam conforme a localidade. Então, nós fizemos um apanhado, a OAB do Rio Grande do Sul trabalhou muito nisso, para que os colegas tenham o básico e o apoio que o Rio Grande do Sul vem tentando entabular quanto ao nosso exercício profissional. Eu não vou me alongar, quero passar a palavra já ao presidente Ricardo Breyer. Lançamos a cartilha hoje. Aos colegas que nos assistem, eu acho que é muito importante vocês verem o que são as nossas prerrogativas, porque na maioria das vezes a gente tenta advogar sendo o tempo todo balizado. Quem sabe onde tem que agir, sabe muito bem como agir, não pode sofrer os abusos que a gente está presenciando e luta o tempo todo na questão das prerrogativas e especialmente na comissão de prerrogativas. Então, a presidente está passando aí a cartilha, né? Vocês estão acompanhando. Ela vai ficar disponível no nosso site, no site da OAB, na parte da comissão de prerrogativas. É um trabalho conjunto, feito com muito carinho para que os colegas tenham realmente nela uma ideia do que são as prerrogativas. O presidente Breyer elogiou a dedicação dos integrantes da SEDAP em oferecer informação relevante e fundamental para a atuação dos advogados e das advogadas. E esse trabalho nasce de uma forma didática, clara, para poder possibilitar todos os direitos que existem dentro da profissão da advocacia e, consequentemente, o advogado poder reconhecer e utilizar da instituição OAB quando violadas as prerrogativas contidas na orientação dessa cartilha que estamos atualizando, lançando na data de hoje, comemoração a este evento também. Quero, em teu nome, agradecer a todos que realizaram esse trabalho na SEDAP, a todos integrantes da comissão da SEDAP. Eu sei que vocês me apresentaram o relatório de 2019 e foram mais de 4.600 atendimentos que teve a Comissão de Assistência e Defesa de Prerrogativas. Então, esse número não é pouco. De um dos mais variados casos, esta comissão ela foi solicitada pela Advocacia Gaúcha mais de 4.600 vezes. Muito obrigado, Canina, pelo trabalho e pela dedicação. O debate seguiu na condução do presidente Ricardo Breyer. Os convidados foram Cláudio Lamáquia, membro honorário vitalício da OAB e ex-presidente da Ordem Gaúcha e da OAB Nacional,
Alexandre Oguzuko, que é presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Cássio Lisandro Teles, que é presidente da OAB do Paraná, Rafael Horn, presidente da OAB de Santa Catarina, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, presidente da OAB de Goiás, além de Karina Contiero, que é igualmente membro da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Grande defensor das prerrogativas da advocacia, Cláudio Lamáquia enalteceu a construção do OAB para o surgimento da Lei 13.869 de 2019, que criminalizou a violação das prerrogativas da advocacia e entrou em vigor em janeiro de 2020. Ao criminalizar o desrespeito às prerrogativas profissionais, nós, advogados, passamos a ter, sim, um instrumento definitivo para podermos fazer valer aquilo que é um direito que todos nós sabemos que não é nosso, é do cidadão e nós o exercemos. Fundamental este trabalho de toda a nossa instituição e, por isso, mais uma vez, o meu agradecimento a todos os homens e mulheres de ordem que nos auxiliaram nisso. Posso, mais uma vez, reiterar que nós estamos, quando falamos da OAB, diante de uma verdadeira trincheira da cidadania, que alerta toda a sociedade dos perigos e orienta exatamente a ela do respeito de seus direitos e deveres. Esta é a nossa instituição, esta é a OAB. E eu sempre que falo sobre direito e respeito, lembro muito, de Martin Luther King. Ele, de uma forma maestral, em uma frase, ele consolida o que significa exatamente o desrespeito a um direito. Dizia Luther King, a injustiça num lugar qualquer é a ameaça à justiça em todo lugar. Vejam a profundidade do que significa isto e por que nós somos tão incisivos quando falamos sobre prerrogativas profissionais da nossa profissão. Somos a única profissão, meus amigos e minhas amigas, a única profissão que detém prerrogativas jurídicas para dizer aquilo que muitas vezes os outros não querem ouvir. O advogado, ele fala, como disse, em nome do cidadão e, portanto, se for desrespeitado na sua atividade profissional, quem sofrerá o prejuízo será aquele que contratou para a defesa dos seus direitos. Esta é a profissão que nós exercemos, esta é a profissão que nós nos apaixonamos. Prerrogativas, quando falamos sobre ela, temos que afirmar que não são privilégios. As prerrogativas e as imunidades que pertencem à profissão do advogado são necessárias para o próprio exercício da democracia e para que tenhamos, sim, homens e mulheres suficientemente livres e independentes para dizerem exatamente aquilo que as autoridades precisam ouvir. Este é o nosso papel, esta é a nossa missão. Como imaginar, meus amigos, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, sem um advogado respeitado em suas prerrogativas profissionais? Isto a sociedade tem que entender, isto a sociedade tem que compreender. A liberdade do nosso exercício profissional é condição essencial de sobrevivência de uma democracia. Quem atenta contra a independência e liberdade do advogado, atenta contra o próprio Estado democrático de direito. A maturidade da nossa democracia se explica exatamente por isso, pelo respeito das autoridades às normas constitucionais. Como se imaginar um desrespeito à Constituição, um desrespeito à lei, ferindo a atividade profissional do advogado? E agora, digo eu aqui também, neste momento ímpar, presidente Breyer, mais uma vez, de cumprimento pelo trabalho exemplar no estado do Rio Grande do Sul e por nos oportunizar um debate desta magnitude e desta importância, exatamente quando nós vemos agora a virtualização dos processos. Esta é uma realidade e que cada um de nós, senhoras e senhores, seremos sim instados a nos manifestar, porque nós vemos a amplitude do que significa esta virtualização que hoje está posta. Hoje, amigos, senhoras e senhores,
nós vamos começar a trabalhar, já estamos trabalhando. Eu nunca imaginei que faria uma sustentação oral nos tribunais superiores a partir de um computador numa videoconferência. E nós temos que insistir que esta virtualização, então, que se dê ela a partir exatamente da virtualização, mas da virtualização direta, não da virtualização que ela seja gravada e encaminhada, porque este é um debate que nós temos que travar. A virtualização ela tem que ser, sim, nos processos que sejam eles ao vivo com a presença do advogado, para que não haja nenhum dos ferimentos do nosso estatuto, notadamente do artigo 7º da Lei 8.906. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma realidade que nós vamos viver. Como disse, quando iríamos imaginar que nós fôssemos ter a discussão sobre audiências realizadas de forma plena por meio digital, virtualmente? Isto tudo num país que tem mais de 5.500 municípios e que não tem ainda infraestrutura que seja ela confiável para colocar o advogado nesta condição. Por isso, é tão importante as resoluções do CNJ, notadamente a última resolução do CNJ, se não me falha a memória, de número 318, que afirma que ao advogado é possível, sim, ele elencar que não tem as condições técnicas para realizar um determinado ato processual, porque nós precisamos preservar ao máximo as nossas prerrogativas profissionais. Esta pandemia que nos impõe uma dor enorme pelos mortos que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, também está nos impondo uma transformação judicial. O presidente da Comissão Nacional da CEDAP vem trabalhando intensamente no tema das prerrogativas, agora com a temática virtual, em razão das restrições impostas pela pandemia. Alexandre Oguzuco destacou que existem alguns temas prioritários na comissão. As prerrogativas são as mesmas, né? Seja em tempos ordinários ou em tempos extraordinários. São aquelas elencadas no artigo 7º, artigo 6º e artigo 7º do nosso Estatuto. O que tem nos causado muito trabalho, muita perplexidade e muito trabalho, não é propriamente as prerrogativas, mas os desdobramentos das inovações implantadas pelos tribunais para o exercício da jurisdição, com os portões dos fóruns brasileiros todos fechados. Veio a pandemia, os fóruns fecharam seus portões e passaram, então, a atuar em sistema home office. Daí, 3 impactos que nós podemos destacar. O primeiro deles era em relação aliás, 4 impactos que enfrentamos desde então. O primeiro deles em relação aos alvarás judiciais. Num primeiro momento, o Conselho Nacional de Justiça não contemplava a emissão de alvarás como medida urgente dentro daquele rol da primeira resolução de número 313, no seu artigo 4º, o Conselho Federal interviu e o Conselho, então, por bem, houve inserir ali a questão dos alvarás como medida urgente e prioritária à advocacia e à cidadania brasileira. Depois disso, as retomadas dos contatos entre advogados e autoridades e juízes. Foi importante a intervenção do Conselho Federal para assegurar o direito de despachar, da advocacia brasileira despachar com os juízes brasileiros. E o CNJ, então, passa a orientar os tribunais que disponibilizassem canais de contatos de todos os juízes brasileiros com a advocacia para assegurar esta prerrogativa gravada no artigo 7º de acesso aos magistrados. E hoje nós tivemos também, colocamos por bem, encaminhar a nossa conselheira Fernanda Marinella para que a mesma providência seja adotada no âmbito do Ministério Público. Porque se já estamos conseguindo acessar, despachar com juízes pelos meios eletrônicos, o mesmo não tem acontecido com os promotores de justiça. Encaminhamos, então, um pedido à conselheira Fernanda Marinella para que o CNMP, na medida do possível, possa estabelecer uma norma
a feição do que fizeram os tribunais brasileiros para que a advocacia possa conversar com os promotores de justiça naqueles casos que necessitam, que se revelam urgentes e relevantes para tal contato. Depois, os tribunais começaram a trabalhar na questão das sustentações orais, ou retomada dos julgamentos em processos de segunda instância, em órgãos colegiados, e descobriram a possibilidade de realização. Aliás, nós também, Ordem dos Advogados do Brasil, também descobrimos, porque os tribunais de éticas e disciplinas das seccionais já estão adotando este modelo também de julgamentos telepresenciais. E os tribunais, descobrindo a possibilidade de realizar julgamentos por tecnologia, avançaram, editando normas a regulamentar esta questão. E o primeiro desafio que nós enfrentamos foi o que o presidente Lamarck acabou de dizer, não é? Dizer não à obrigatoriedade da sustentação oral gravada e enviada antecipadamente aos órgãos colegiados. E por que dissemos não? Ora, porque obrigar um advogado a enviar uma sustentação oral gravada antecipadamente à data do julgamento fere princípios constitucionais, fere garantias constitucionais como ampla defesa, contraditório, devido processo legal, paridade de armas e, sobretudo, as prerrogativas gravadas no artigo 7º e também a norma jurídica, a norma legal que houve por bem disciplinar este ato, que é o parágrafo 4º do artigo 937 do Código de Processo Civil, que fala em possibilidade de sustentação oral por videoconferência em tempo real ao julgamento. Portanto, os tribunais já vão se convencendo e naquelas localidades ainda onde existe a obrigatoriedade, onde se tenta se impor o ato gravado como obrigatório, as seccionais e o Conselho Federal estão todos ali manejando instrumentos para corrigir esses desvios. O Guzuco também chamou a atenção para um ponto específico que vem causando controvérsia, as audiências virtuais. E é neste ponto em que estamos, né? Neste ponto em que estamos como o chamado paradoxo. Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça construiu um paradoxo desnecessário, né? Criou ali um paradoxo desnecessário na Resolução 314, nos artigos 3º e 6º dessa Resolução 314. Porque no artigo 3º ele diz, sempre que o ato elenca lá uma série de atos, dentre eles, atos processuais, dentre eles a colheita de provas em audiência, sempre que houver impossibilidade técnica ou prática, basta uma petição do advogado para a suspensão do ato. E não repete tal quando fala no artigo 6º sobre as audiências virtuais. E sobre essas audiências virtuais, nós fizemos agora, no dia 1º de junho, primeiro dia do mês de junho, com a participação brilhante do nosso colega, do presidente Cássio, e uma reunião da comissão no dia 29, a debater esta questão e chegamos à conclusão de que essas audiências virtuais só podem acontecer com a concordância, com a manifestação expressa da vontade das partes, sem o que não há embasamento legal a amparar este ato. Eu tenho dito que o Covid tem muita força para nos colocar em casa, força para fazer-nos refletir sobre cooperativismo, sobre solidariedade, sobre humanidade, mas não tem força legislativa. Não podemos reconhecer no coronavírus, a força legislativa a mudar aquilo que está na lei. E no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, as audiências virtuais, elas se realizam em salas específicas e determinadas pelo Poder Judiciário. Levando uma ideia, nós fizemos inclusive até um debate com o Ministério Público Federal aqui em São Paulo, a ideia de autoridade deprecante e autoridade deprecada. É possível que um juiz de Porto Alegre ouça uma testemunha, colhe o depoimento de uma testemunha aqui de Sorocaba, mas ele indica
para onde essas testemunhas devem se dirigir no dia e hora marcado para diante de uma autoridade deprecada aqui na cidade de Sorocaba, na comarca de Sorocaba, possa prestar o depoimento aí ao juiz de Porto Alegre. E assim tem sido, inclusive, no exterior brasileiro, nos países estrangeiros, com os quais o Brasil vai realizando tratados, né? Mas nunca, e o presidente Lamarck disse muito bem, passou pelas nossas cabeças que uma testemunha pudesse ser ouvida na sua casa, num ônibus coletivo, como aconteceu dias atrás, uma experiência que nos fora relatada, né, de o juiz ouvir a testemunha enquanto ele estava dentro de um ônibus coletivo, se transportando de um ponto a outro. Para isso, quer me parecer não, já há uma posição concreta na Comissão Nacional de Prerrogativas que não há lei a autorizar essas coisas. E também me incomoda um pouco essa questão da intimidade e da privacidade das pessoas. Hoje nós estamos falando para o Brasil todo, e eu tenho certeza, todos nós temos a nossa concordância em exibir uma pequena parte do nosso escritório ou da nossa casa, né? É uma invasão brutal de privacidade. O presidente da OAB Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, lembrou que a luta pela defesa das prerrogativas é antiga e que agora existe um novo espaço em que ela precisa ser defendida. Além disso, o dirigente citou o trabalho feito na seccional goiana. A defesa das prerrogativas, meus amigos, é antiga. É uma luta que data de tempos imemoriais. É uma luta constante, é uma construção diária. E onde houver poder, e onde houver um advogado para limitar esse poder, podem os senhores e senhoras terem certeza de que haverá violação à prerrogativa profissional. Portanto, a opção que nós fizemos aqui, meu caro amigo Breyer, foi de enfrentar essa situação de violação constante a prerrogativas por intermédio de uma profissionalização do nosso trabalho. Ainda no ano de 2017, o presidente Lamarck esteve aqui, conheceu em loco. Nós fizemos uma opção. Nós realizamos um concurso público e criamos uma procuradoria de prerrogativas aqui no estado de Goiás. Para que os colegas tenham uma noção, nós criamos os cargos, são 3 cargos de procuradores de prerrogativas, fizemos um concurso público de provas objetiva, subjetiva e oral, com participação do Ministério Público e da magistratura na banca, como acontece nos concursos de Ministério Público e de magistratura. Tivemos 700 candidatos para 3 vagas, constituímos uma procuradoria de prerrogativas com estrutura própria, com secretaria, com cartório, com motorista, com veículo para deslocamento. E essa procuradoria, doutora Karina, ela atua sem prejuízo da Comissão de Direitos e Prerrogativas, porque na realidade a Procuradoria de Prerrogativas aqui, ela cuida normalmente da parte judicial e da parte correicional. O atendimento ao advogado, na busca e apreensão, na violação momentânea dos seus direitos e prerrogativas, continua a cargo da nossa comissão, muito bem dirigida pelo doutor Davi. Entretanto, a consequência disso, que é buscar a punição correicional, ingressar com as ações penais por violação à lei que criminaliza o descumprimento das nossas prerrogativas, as ações indenizatórias, outras ações de natureza civil ou criminal ficam a cargo da nossa ficam a cargo da nossa Procuradoria Profissional de Prerrogativas. Compartilho isso com os senhores para dizer que jamais me arrependo desse passo ousado que nós demos aqui, porque eu constato, Breyer, que nós tivemos um avanço muito grande na tutela das prerrogativas profissionais. Tivemos um avanço e eu tenho percebido que cada vez mais as autoridades aqui do nosso estado se conscientizam que nenhuma violação à prerrogativa passará impune. Sempre haverá uma ação judicial ou uma ação correicional contra aquela autoridade, o que as força, inclusive, isso eu só pensei, só constatei depois, o que as força, inclusive, a contratar advogados para os defenderem. Isso é importante também sob o caráter pedagógico para se dar o devido valor à atuação da advocacia. Com relação a
a essa questão que nós estamos discutindo aqui especificamente, entrando exatamente na questão da pandemia, do Covid, da prerrogativa, da atuação cada vez mais virtual da advocacia. O primeiro ponto aqui, aproveitando algumas colocações do presidente Lamáquia, eu acho que o grande desafio nesse momento de virtualização do exercício da advocacia, mas virtualização também da jurisdição, o desafio da OAB é, primeiro, preparar a advocacia para essa fase. Então, o que nós temos feito aqui em Goiás? Nós estamos abrindo a seccional, estamos abrindo as subseções, para que os advogados que não tenham condição de atuar nas suas audiências, nas suas sustentações orais por falta de estrutura nos seus próprios escritórios, terem acesso a algo mais bem equipado através das estruturas da OAB. Eu acho que essa pode ser uma ajuda importante para a advocacia nesse momento em que muitos foram pegos de surpresa e não têm estrutura mínima nos seus escritórios ou nas suas casas para atender a esses compromissos virtuais. Para o presidente da OAB Santa Catarina, Rafael Horn, toda inovação precisa ocorrer com inclusão. Dessa forma, o ambiente virtual precisa permitir que todos tenham igualdade de condições e de atuação. Inovação sem inclusividade, num país com tanta desigualdade, traz ainda mais injustiça. E isso eu disse porque entendemos que num país que tem 13 milhões de desempregados, 1 milhão e 500 mil advogados, vários deles em uma situação muito difícil, trabalhar com esse nível de inovação, ele acaba sendo não um avanço, mas um retrocesso. E digo isso porque se nós olharmos a história da advocacia, né, em 1827 nós tivemos a criação das faculdades de Olinda e São Paulo, e a advocacia como uma profissão aristocrática, aquela advocacia tradicional, ela levou algum tempo, e o Lúcio trouxe aqui um caso muito marcante em que mostra o quanto da nossa luta pela defesa das prerrogativas toma conta da história da nossa profissão, mas até então exercida de uma forma muito diferente do que é hoje. Até 1990, nós tínhamos, não chegava a 300 mil advogados, hoje com 1.200.000, 165 cursos em 1990 e hoje 1.700. Tivemos a globalização, a especialização, então a advocacia, talvez de 1990 até hoje, nesses 30 anos, tenha mudado muito mais do que a advocacia de 1827 até 1990, esses 163 anos, em que a advocacia tinha um viés muito mais daquele advogado com o seu escritório, atendendo seus clientes sozinho, sem que houvesse toda a questão dos debates sobre publicidade. Então nós tínhamos um viés muito diferente. E agora nós passamos, aí o Breyer tem falado muito a respeito de inteligência artificial, sobre o ingresso da tecnologia na nossa profissão. Mas todas essas mudanças, e aí vamos falar do CPC, teve 1 ano de vacatio legis. Nós tivemos uma mudança da reforma trabalhista, 6 anos de vacatio legis. E de uma hora para outra, por conta de uma pandemia, e o Hugo Zucco foi muito feliz na sua fala, simplesmente esqueceu-se todas as legislações, tudo que se entendia por segurança jurídica, e passamos a legislar de uma forma assodada, passando a criar os tais dos plenários virtuais e a sustentação oral de argumentos, que já foi tratado aqui pelos que me antecederam, que é, ao meu sentir, uma aberração, em que o advogado tem que gravar um vídeo e mandar para o julgador para saber se ele vai ouvir, quando nós só queremos falar, sustentar em tempo real. Isso é muito simples e já há tecnologia para isso. Mas mesmo assim, se criou esse plenário virtual em que, mesmo havendo a sustentação em telepresencial, nós temos ainda visto despachos, e aí uma dor no coração, despachos daquele que é o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, impedindo a oposição do julgamento no plenário virtual, e que tem sido um péssimo exemplo a todos os tribunais pátrios do país. E a partir do momento que o Supremo se sente no direito
de violar uma prerrogativa e manter um julgamento em plenário virtual, apesar da oposição do advogado, isso dá um péssimo exemplo. Nós temos aí que nós, como presidente de seccionário, nos desdobrar para conseguir manter algo que é simples, mas que nós tratamos, eu e Cássio, estivemos hoje reunidos com o presidente do TRF4, o Jorge Fara teve, porque o Breia estava no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o Jorge Fara representando a seccional, em que nós reiteramos a necessidade de que o plenário virtual não seja utilizado se houver oposição da advocacia. Já o presidente da OAB Paraná, Cássio Teles, lembrou que uma das práticas da advocacia é ter contato com os magistrados em seus ambientes de trabalho e que é fundamental isso ocorrer também de forma virtual. Como presidente de ordem aqui no Paraná, a nossa primeira preocupação, no momento em que os fóruns fecharam, as unidades cerraram as suas portas, a nossa primeira preocupação foi o estabelecimento de um canal de conversa direto com as unidades judiciárias e com os magistrados e desembargadores. Me parece que, nesse momento, é o que nós mais precisamos. Nós precisamos de um atendimento imediato, nós precisamos de balcão virtual durante o horário do expediente. Nós temos que ter acesso imediato ao servidor, nós temos que ter acesso imediato ao magistrado. Durante o plantão, nós precisamos saber quem é o magistrado. Se tivermos que despachar, nós temos que acessar diretamente o magistrado, tal qual está preconizado no artigo 7º da Lei 8.906. Então, aqui, a nossa primeira preocupação foi na divulgação de todos os canais. E nós estamos cobrando isso constantemente, fazendo um acompanhamento de perto de todas as unidades que, eventualmente, estejam apresentando algum embaraço no atendimento. Hoje à tarde, junto com o presidente Rafael Horn, e junto com o vice-presidente Fara, representando a OAB Rio Grande do Sul, nós colocamos como prioridade, na reunião que tivemos com o presidente do TRF e todas as outras classes jurídicas, sobre a retomada das atividades no Judiciário Federal, nós colocamos como prioridade. Em ambiente virtual, é preciso que os cartórios estejam abertos para qualquer momento que o advogado precisar poder acessar cartórios e magistrados. Eu acredito que toda essa modificação ela vai trazer também benefícios. Eu defendo, evidentemente, que não se faça depois da pandemia a regra do atendimento virtual. A regra deve ser o atendimento presencial. É assim que está na lei, é assim que nós queremos trabalhar, olhando no olho, fazendo audiências presenciais, falando diretamente com os magistrados, nos dirigindo diretamente aos balcões. Mas eu acredito que tudo isso que vai ficar também, de alguma forma, vai facilitar o nosso dia a dia na advocacia. Nós vamos ter a digitalização de todos os processos, nós vamos poder fazer audiências de testemunhas por precatória sem precisar ir às comarcas. Todos nós, advogados já passamos pela infeliz experiência de chegar no local e não podermos realizar uma audiência marcada para ouvir uma testemunha por alguma razão, ou o juiz não veio, ou o oficial de justiça não encontrou a testemunha, ou a própria testemunha teve algum problema. E agora nós temos já uma ferramenta para ouvir também testemunhas em ambiente telepresencial. Acho que isso ficará. A possibilidade de nós, advogados do interior, podermos sustentar oralmente no tribunal sem precisar ir à capital. Isso também eu espero que fique como uma faculdade, como uma possibilidade. Quem não desejar ou não puder ir presencialmente à sessão de julgamento, que possa fazer essa sustentação oral à distância. Sei bem, presidente Breia, da dificuldade que o Rio Grande do Sul sofre em relação na Justiça Estadual aos processos físicos. E aí eu digo que talvez esteja a grande violação de prerrogativas atual que a advocacia gaúcha está enfrentando. Se nós não podemos acessar o Poder Judiciário, as unidades, não podemos pegar os processos. Se não podemos levar os processos em carga, não podemos trabalhar. E se não podemos trabalhar, não podemos exercer plenamente a nossa atividade de defesa dos nossos constituintes. Portanto, sem dúvida alguma, este é o grande desafio nesse momento, é viabilizar esse atendimento. E aqui no Paraná,
eu quero dizer que hoje temos 100% de processos digitalizados, mas já enfrentamos isso também no passado. E quando isso aconteceu, nós pedimos ao tribunal e conseguimos, inclusive, um provimento na época, permitindo que nós, advogados, também pudéssemos fazer digitalizações daqueles processos que tínhamos o maior interesse. Houve uma regulamentação disso e nós conseguimos também, rapidamente, ajudar o Poder Judiciário e hoje isto é uma experiência que nos traz facilidade, porque permite que advoguemos também nesse período de pandemia no ambiente virtual. Ao final da explanação dos participantes, o presidente Ricardo Brerer repassou algumas questões do público. Uma das questões mais inquietantes envolvendo o ambiente virtual foi o da ausência de um código de procedimentos para padronizar a atuação dos magistrados e da advocacia. As questões da segurança de audiências virtuais, os ataques de hackers e a segurança do sigilo do que ocorre durante as etapas do processo também foram abordadas nos questionamentos. Este foi o OABcast especial sobre as prerrogativas virtuais. Para saber mais sobre as respostas das questões do público e assistir ao evento completo, acesse a página da OABRS no YouTube, www.youtube.com/tvoabrs. Até o próximo programa. Tchau!